Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Que a paz do nosso Senhor possa permanecer no coração de cada irmão. Amém? Glória a Deus. Na sequência das ministrações no livro de Gênesis, convido a igreja a abrir o capítulo 14 do livro de Gênesis. Vamos ler do 1 ao 16. E que o Senhor possa falar para nós hoje a sua instrução. Amém? Já falamos aqui de Ló, como é que ele foi liberto de Sodoma, lá na cidade também próxima a Gomorra. E hoje vamos ver o que o Senhor tem para falar no capítulo 14. Sem mais demoras, irmãos, vou passar para a leitura. Gênesis, capítulo 14. Versículo 1. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinab, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém, no 13º se rebelaram. Versículo 5. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e fizeram aos Refaíns em Astarat-Carnaim e aos Zuzins em An e aos Emins em Save-Kiriataim e aos Oreus no seu monte Seir até El Parã, que está junto ao deserto. Versículo 7. De volta passaram em Mishpat, que é Cádiz, e fizeram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admã, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Versículo 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Versículo 12, a finalizar. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém, veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Versículo 14. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Versículo 16, e termino por aqui. Trouxe de novo todos os bens, e também Ló, o seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela palavra de Deus que é a nossa luz, que nos ilumina, que nos dirige. Senhor, nós estamos aqui não apenas como ouvintes, queremos ser praticantes da Tua Palavra e de toda a Tua Palavra. Por isso, neste momento, Senhor, te convidamos a aplicar a Tua Palavra no nosso coração,
Nos abrimos inteiramente ao Teu falar. Senhor, diz-nos aquilo que nós devemos fazer. Não queremos interpretar a Tua palavra segundo o que nos convém, segundo a nossa inteligência, segundo a nossa cultura. Não. Senhor, a palavra é Tua. Que sejas Tu a dar a interpretação, o significado e o sentido verdadeiro que dela provém. Senhor, instrua-nos nesse momento. Ajuda-nos a andar na Tua palavra e que possamos ser propagadores de toda a Tua palavra na nossa casa e em todos os lugares em que nós fomos. Senhor, sabemos que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, como Teus trabalhadores, não queremos ter mãos omissas, não queremos ser preguiçosos, não queremos dar desculpas. Pelo contrário, queremos semear de manhã e também à tarde. Queremos, Senhor, que toda a semente brote no tempo certo. Por isso, convidamos, Senhor, que o Teu poder permeie esta reunião, permeie esta ministração e que a toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Oramos com fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje é 23 de fevereiro e acho que os irmãos já, de tanto me ouvirem, já sabem que eu gosto de dar título às ministrações. E o título que eu dei para esta é Abraão, levaram Ló. Repita comigo, Abraão, levaram Ló. Amém. Irmãos, nós lemos o capítulo 14, parte do capítulo 14, faltavam poucos versículos para terminar. Neste capítulo é relatada a primeira guerra que nós vemos na Bíblia. Não estou a dizer que desde que o mundo é mundo, esta foi a primeira guerra que existiu. Não. Mas a primeira guerra que a Bíblia descreve está no capítulo 14. Amém? Amém. Irmãos, havia um homem chamado Kedorlaomer. Olha que nome bonito para dar nos filhos, Kedorlaomer. Havia um homem que era rei de uma zona chamada Elam. Elam seria a Pérsia antiga ou o Irão, esse país Irão. Antigamente também se chamava Elam. E o rei desse país, ou desta zona, ou deste reino, se chamava Kedorlaomer. Fixem esse nome, porque durante a ministração nós vamos mencionar muito. E queremos saber por que deram tanta ênfase nesse rei no capítulo 14. Kedorlaomer, em Elamita, que era a língua que se falava lá, ou acadiano, também pode ser, significa filho de Lagamal. Lagamal era um deus, entre aspas, que os homens de Elam acreditavam. E sabe o que significa Lagamal, se for para traduzir em português? O Deus que não tem misericórdia. Ou seja, Kedorlaomer significava filho do Deus que não tem misericórdia. Já dá para ver o caráter desse rei. Já dá para saber que ele não era muito simpático. Amém? E esse rei Kedorlaomer era o líder de uma coligação de 4 reis. Amém? Amém? Desses 4, ele é o que liderava. Do versículo 1 ao verso 10, nós lemos como é que esse Kedorlaomer, durante 12 anos, subjugou, escravizou 5 reis. Nós pensamos, irmãos, que o mundo se rege nas leis que nós acreditamos. Vou traduzir isso. 5 reis, ou seja, 5 reinos, eram dominados por 4. Na nossa lógica, como é que funciona? Quem está em maior número é superior ao que está em menor número. Mas nem sempre isso acontece. Esse Kedorlaomer, ele
liderou a conquista de 5 reinos. Dentre eles estava Sodoma e Gomorra. Sabemos que o sobrinho de Abraão vivia lá. Amém? Nós lemos, que vou ler alguns versículos até o 10. Os 4 reis quem eram? Sucedeu que no tempo de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Esses 4 irmãos escravizaram, oprimiram 5 reis. E tu pode estar a perguntar, como é que essa opressão se passava? Na prática era o quê? Tinham de pagar imposto. 2, os reis desses 5 reinos não tinham autonomia para nada. Se o rei, por exemplo, de Sodoma quisesse asfaltar a estrada que vai dar para a igreja em Luanda, tinha que pedir a Kedorlaomer, tenha misericórdia, podemos, no meu próprio país, no meu próprio reino, posso fazer essa obra? Isso não foi 1, 2 ou 3 anos, foram 12 anos sobre o domínio de um homem chamado Kedorlaomer, filho do Deus que não tem misericórdia. Nós às vezes, irmãos, passamos por essa leitura muito rápido. Nós queremos, como já lemos a Bíblia, queremos pular para o versículo que nos interessa. E esses detalhes às vezes nos passam batidos. Eu tenho uma sobrinha de 12 anos. Por acaso ela veio, está lá na escola das crianças. 12 anos a ser subjugado, irmão. Era dizer que essa minha sobrinha nasceu, até o dia de hoje estaria escravizada. 12 anos é uma vida. 12 anos sem liberdade, irmãos. Você praticamente não está vivendo. Alguém está a te dizer como tem que viver. E você, quando não tem autonomia, você não consegue negociar nada. Os reis não podiam chegar e dizer, olha, Kedorlaomer, o soberano, acho que esse imposto é injusto. Acho que o IVA, nós não estamos preparados. Eu acho que está a cobrar muito na alfândega. Não há conversa. Kedorlaomer não tinha misericórdia. Não havia negociação, irmãos. Este era o cenário dos 5 reis. Amém? Nós vamos ver que à medida que formos ler esse capítulo, há uma ênfase muito grande sobre uma cidade chamada Zoar. Por exemplo, o verso 2, no fim diz, contra o rei de Bela, esta é Zoar. Por que essa ênfase está a ser dada? É Zoar. Se baixamos mais um pouco, vai falar de novo, Zoar. Zoar era uma cidade pequena, que lá à frente, quando destruírem Sodoma e Gomorra, Ló, o sobrinho de Abraão, vai para lá. Eu não vou dizer o que vai acontecer lá naquela cidade, mas essa ênfase no texto é dada porque o sobrinho de Abraão iria para lá quando destruíssem Sodoma e Gomorra. Era uma cidade pequena, sem significado quase nenhum naquela região. Mas o sobrinho do filho do homem de Deus foi para lá. Amém? Irmãos, agora vamos para a parte que o enredo todo se desenrola. Vou ler o versículo 10. Vou ler a partir do 7. De volta passaram para Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Bela, que é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, os 4 reis contra 5. Irmãos,
esses que se revoltaram contra o domínio de Kedorlaomer acabaram por fugir. A primeira lição que nós aprendemos aqui: mesmo que estejam a te fazer algo injusto, e presta atenção, irmãos, essa aplicação é para a nossa vida. Mesmo que você esteja a sofrer algo que é injusto, se você lutar com as tuas próprias forças, você vai fugir derrotado do inimigo. Irmãos, o capítulo que nós acabamos de ler deixa claro que o domínio de Kedorlaomer era injusto. Ele oprimiu 5 reinos. Depois de 12 anos, decidiram se revoltar. Nós às vezes pensamos que a vida é injusta, em certo aspecto, é mesmo injusto. Nós pensamos que, por ser injusta, se eu me levantar, serei vencedor. Não. A Bíblia deixa claro, no versículo 11 diz, o versículo 10, ora, o vale de Sidim estava cheio de poço de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fizeram o quê? Fugiram. Na justiça deles, fugiram. Irmãos, não adianta se levantar contra o Deus que não tem misericórdia, que é a personificação de Satanás, com as tuas próprias forças. Não adianta, irmão. Você vai fugir derrotado. E você vai se perguntar, mas é o maligno? É o maligno, sim. Mas você está a lutar com as tuas forças. Irmãos, eu imagino o que os 5 reis, quando se revoltaram, pensaram. Repare que essa luta aconteceu no 14º ano. Vou ordenar cronologicamente. Ficaram escravos 12 anos. No 13º se revoltaram. Só no 14º é que houve guerra. Imagina o que eles pensaram no 13º ano. Se revoltaram, não houve guerra. Eu vos disse, esse rei brincou conosco, agora chega. Não. Kedorlaomer estava a se preparar para invadir aqueles 5 reis. Nós às vezes pensamos que quando nos levantamos com a nossa força, com a nossa inteligência, com os nossos recursos, e tem uma aparente paz, o inimigo fugiu. Não fugiu. Ele está a preparar o ataque. Amém, irmãos? Não adianta lutar contra o Kedorlaomer com a nossa força. Mesmo que estejamos em maioria, em vantagem aparente. Eram 5 reinos, irmãos. E Kedorlaomer era tão atrevido que lhes fez correr no próprio país deles. A guerra não se passou em Elam. Não. A guerra não foi no reino de Kedorlaomer, não. A guerra foi no reino dos 5. Irmãos, o nosso inimigo é poderoso. Às vezes nos esquecemos disso. Nós pensamos que estamos a lutar contra um espantalho ou contra, sei lá, estamos a lutar com alguém que é só uma figura simbólica. Não. Este rei que personificava Satanás não tinha misericórdia. Para ele, matar criança, grávida, idoso, adulto, viúva, órfão, era a mesma coisa. Antes de começar a palavra, o irmão se sentiu tocado a orar pelas crianças, pelas escolas, e nós pensamos que Kedorlaomer, o nosso Kedorlaomer, que são os principados e potestades, estão assim. Mas o filho dele é tão bonito.
Não, esse não vou lhe atacar. Irmãos, houve uma morte trágica em janeiro, numa das escolas aqui, num dos colégios aqui em Luanda. Este que é Dorlaomer não viu se a criança era bonita, se era bem cuidada, se os pais investiram. Não vê isso, irmão. Esse não tinha misericórdia de ninguém. Hoje, não estamos a lutar contra um reino físico, propriamente, mas há um reino espiritual que se levanta contra o reino de Deus. Antes que Dorlaomer ainda deu um ano de preparação. Hoje não temos um ano para nos prepararmos, irmãos. Nós começamos o ano com muita turbulência. Quem acha que não? Esse ano começou com muita turbulência, irmãos. E nós, volta e meia, vamos tocar no mesmo ponto. Batalha espiritual. Não! Os irmãos da batalha espiritual são o fulano, o cicrano e o beltrano. Eu estou só aqui na Beck. Eu sou irmão paz e amor. O que Dorlaomer se vier, que Dorlaomer, não faça guerra comigo. Irmãos, que Dorlaomer não te dá espaço. Ou você é servo dele, ou você tem que morrer. Não tem meio termo, irmãos. Sempre que insistirmos em negociar com o inimigo ou lutar com os nossos recursos, vamos fugir derrotados. Na nossa própria casa, pior. A nossa batalha espiritual. Mas onde é que se passa? Aqui, quando oramos. A guerra está aqui, irmãos. Quando os irmãos de louvor estão a louvar e te dá uma vontade de ficar calado, é essa guerra que estamos a falar. Amém. Quando o irmão te diz, irmãos, vamos levantar, e te dá vontade de, não, vou ficar sentado. É essa guerra. Aí que Dorlaomer já está a te fazer fugir. Derrotado. Vai ficar clara a mensagem, irmãos. A nossa guerra hoje é essa. Quando te avisam, o tio fulano está doente, e você diz, graças a Deus que não se passou na minha casa. Aí que Dorlaomer já começou a te fazer fugir. É essa a guerra, irmão. Quando você tem alguma coisa na escola, alguma coisa se passa de errado na escola, e você esconde dos teus pais. Aí que Dorlaomer já está a corrida. Você está sendo derrotado na tua própria casa. Não adianta fazer estratégias com o inimigo. Uma vez um homem de Deus disse, vamos pela lógica. Satanás existe há quanto tempo? Desde que o mundo é mundo. O que você está a estudar na tua vida, ele estuda há milênios. Estratégias de reis, ele já viu. Ele viu reinos a se levantarem, reinos a caírem. Você acha que um vídeo no YouTube vai te dar capacidade de lutar contra um ser milenar? Você acha que um coach que te diz 5 métodos para uma coisa qualquer, você acha que pode lutar contra Kedorlaomer? É assim que nós queremos fazer as nossas batalhas espirituais. Não, eu comprei o livro 20 formas de fugir do inimigo. Graças a Deus a minha casa está protegida. Se calhar, Satanás é que ajudou mesmo a escrever aquele livro. Queria falar homem de Deus, mas o que ele fala não parece de homem de Deus. Há um vídeo que está a viralizar, que de um homem que disse, numa pregação, se Deus te deixou experimentar, te deixou ver, te deixou sentir alguma coisa, é porque Ele vai te dar. Todo mundo.
Acho que todos sabem de quem eu estou a falar. Um homem brasileiro famoso. É o pai da pregação coach. Todos. Aquele é a própria mensagem do Kedorlaomer. Então quer dizer que se Deus te deixou ver alguma coisa, é porque Ele te deu? E a Eva então, que lhe deixaram ver a árvore? Moisés, que lhe deixaram ver a terra prometida? Moisés entrou? Viu ou não viu? Viu e experimentou. Experimentou como? Os espias, quando voltaram, trouxeram os frutos da terra. Ele experimentou, ele viu. Deus lhe deixou entrar? Mas quando um homem de não sei quantos milhões de seguidores fala, é essa a mensagem que eu quero ouvir. É Kedorlaomer que já está começando a te derrotar. O irmão aqui falou, sem palavra, você está desarmado. A guerra começa na palavra. Irmãos, não nos enganemos. Todas as filosofias contrárias à palavra de Deus atacam primeiro a palavra. Antes de atacar fisicamente, ataca a palavra. Exemplo. Quando vem uma filosofia que diz, não, os pais não são importantes. Importantes são os cuidadores. Sabe o que está a falar? Está a atacar um mandamento de Deus. Honrar pai e mãe. Só que ele não vem e te diz, eu vou atacar isso. Não, vem em forma de... Não, importante não é o pai, é quem cuida. Ok. Muito bem, muito bem. Não, a mãe não é importante. Arranja uma barriga de aluguel, o filho nasce, eu tenho dinheiro para comprar 5 empregados. Ok. E o povo de Deus tem que ter a mente mais aberta, irmão. Não vou falar dos de fora, vou falar dos de dentro. Onde é que começa o julgamento? Na casa de Deus. Está escrito. O julgamento começa onde? Na casa de Deus. Com que autoridade vamos pregar o evangelho se nós não vivemos? O que nós fazemos é tentar lutar contra Kedorlaomer com a nossa força. Esquecemos que Kedorlaomer é um rei poderoso, sem misericórdia. Não poupa ninguém. Um rei perverso. Ele não tem preguiça de atacar uma criança de 3 anos. E não vai atacar com coisas pequeninas. Se for para dar um tiro, como aconteceu em janeiro, nessa tragédia, ele não pensa 2 vezes. E pelo contrário, ele vai fazer com que isso aconteça e vai meter o terror nas pessoas. O vídeo vai circular para verem que ele não brinca. Porque ele não tem misericórdia, irmãos. O nosso inimigo não tem misericórdia. Ele não poupa ninguém. Não adianta, irmãos, vou falar quantas vezes for necessário, para ver se entra. Não adianta tentar negociar com o inimigo. Não adianta. Você não lhe atacando, ele vai te atacar com mais força ainda. Se você pensa que ele vai dizer, ele teve misericórdia de mim. Não, não. Vai te atacar com o máximo. Mas eu sou insignificante, não interessa. Ele é suicida, é homicida. Ele quer levar o máximo consigo. Amém? Irmãos, não brinquemos com o rei de Elam, esse homem Kedorlaomer, filho do Deus sem misericórdia, a personificação de Satanás. Não brinquemos com eles, irmãos. O nosso Deus é Deus de restauração.
Mas precisamos ter atitude de uma vez por todas, irmãos. Não é pelo gritar, não é por isso. Se não nos submetermos ao Senhor, submeter a Deus, irmãos, vamos falar na prática. Submeter a Deus não é só diante aqui dos irmãos levantar as mãos. É bom, mas é muito mais o que se passa de segunda a sábado, quando ninguém está a te ver. Você prova que você é de Deus quando estão a te ver e quando não te estão a ver. Jesus orava muito mais em privado do que em público. Por quê? Porque precisamos ter uma vida sem hipocrisia, irmão. Você estar aqui, orar e chorar. Amém. Mas não é só isso, irmão. A nossa fé é muito simples. É baseada na obediência. Só. Irmão, posso te falar aqui de teologia profunda. Posso te falar de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, dicotomia, tricotomia. Amém. Mas a nossa fé é uma fé simples. Baseada na obediência. Abraão é o pai da fé, não porque foi lutar contra o Kedorlaomer, embora isso seja um sinal de fé. Mas ele foi e é considerado o pai da fé, porque quando Deus lhe deu uma ordem, ele disse sim e obedeceu. Só por isso. Não é porque foi pai de Isaac, não é porque a esposa dele era... Não! É porque Deus lhe deu uma ordem e ele disse sim e obedeceu. Não só disse sim, mas também obedeceu. Irmãos, vamos jejuar. A Bíblia diz que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. É mais santo você dizer não vou participar, do que sim, ai Senhor, glória a Deus pelo jejum. Segunda-feira, come, esqueci. Terça-feira, você já me esqueceu na terça. O que importa é o nosso coração. Alright, ok. O que importa é o nosso coração. E acha que teu coração está como? Com esse comportamento, achas que o teu coração está como? Diante de Deus. Não é o não comer que nos faz aprovado diante de Deus. Sim, é verdade. Mas achas que o teu caráter, com essa atitude, como é que está diante do Senhor? Bater numa rocha te faz ser desaprovado? Não. Por que Moisés não deixaram entrar? Se só bateu numa rocha. Por trás daquilo estava desobediência. Irmão, você pode comer carne, filete, magoga, hambúrguer, o que você quiser. Mas por trás tem sempre obediência ou desobediência diante do Senhor. Sempre. Você pode comer carne de maneira santa e pode comer a mesma carne de maneira impura. A mesma. Está na atitude por detrás da tua ação. Amém. Irmãos, não sejamos nécios. Pessoas sem sabedoria, já não estamos nessa época. Aquele ano, o 13º ano que Kedorlaomer não atacou, já passou. Estamos no 14º ano. Muitos já no poço de betume, onde os reis ficaram, muitos já colaram lá. Outros fugiram para as montanhas. Mas eu creio, irmãos, que nós temos um Deus puro, verdadeiro, violento, no bom sentido da palavra. Esse Deus de Kedorlaomer. E olha que bonito. O filho do Deus sem misericórdia se meteu com o filho do Deus Altíssimo. A guerra aí começou a sério. Enquanto era Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, um homem fugiu.
foi avisar Abraão. Abraão! Levaram Ló. Fita do Rambo. Agora vai começar a guerra. Sabe uma tragédia que acontece? Muitos só reagem quando são tocados na família. Pior, muitos, mesmo quando são tocados, não reagem. Abraão reagiu quando? Quando disseram que Ló foi. Ele aí disse, não, agora já é pessoal. Muitos nem com isso se movimentam. Filho está a vomitar sangue. É a cólera. Ouvimos o testemunho do irmão Augusto. Setembro, morte na família. Outubro, morte na família. Chega um momento que Deus te sacode, acorda, vê o que está a passar. É que Dorlaomer que está a invadir o país. Irmãos, o apóstolo Paulo passou por isso. A Bíblia diz que ele foi pregar numa cidade. Havia uma miúda. Sempre que visse Paulo e o acompanhante, são servos de Deus. Houve um dia que ele virou e disse, não, isso não está vindo do Senhor. Expulsou o demônio daquela miúda. O que é que me chama a atenção? Está no livro de Atos. O que é que me chama a atenção? No primeiro dia Paulo não fez nada. Por alguma carga d'água, um homem espiritual ignorou. Mas quando Deus lhe sacudiu bem, ele olhou para a miúda. Ela está a falar que somos servos de Deus, é verdade. Mas é um demônio que está a falar aí. Fora. Eu creio que nós ainda estamos na posição do Paulo antes de expulsar o demônio. O demônio está a te dar a mão. E nós? Sim. Bem-aventurados pacificadores. O pacificadores que está no Sermão do Monte não é pacificador que faz paz com o demônio. É que faz paz entre as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. É contra esse Kedorlaomer e os 4 reis que estão com ele. Que hoje são os principados e potestades. Nesse sentido, não somos pacificadores. Mas nós não. Satanás te esbofeteia. Se te der uma chapada no lado, dá também um outro. Não é para Satanás. Jesus, quando falou disso, não estava a falar de Satanás. Estava a falar de pessoas. Se alguém... Irmãos, às vezes nós precisamos de mensagens cruas. Não adianta de falar dos cavalos do Apocalipse. Se o Sermão do Monte você ainda não entendeu. Não adianta de falar da tribulação. Se essa mensagem de Kedorlaomer, a da corrida nos 5 reis, você ainda não entendeu. Quando disseram, Abraão, que é o título da mensagem, Abraão, levaram Ló. Pelo menos, irmão, que você se levante como Abraão. E diga o quê? Que não. A brincadeira aqui acabou. Isso de ser pacificador com o inimigo é rei. Na restauração, que eu não sei se restauração, o que é que falam tanto na igreja, não sei. É rei lá. É rei em 2000 qualquer coisa. Mas hoje, 2025, 23 de fevereiro, acabou. Tocaram no Ló. Irmãos, agora mesmo que estás a ouvir essa mensagem, na tua casa tocaram em quem? Você pode dizer, não, todos na minha casa estão lá. Kedorlaomer não levou ninguém. O facto das pessoas da tua casa não estarem sentadas aqui, quer dizer que Kedorlaomer já lhes tocou. O facto, irmãos, a mensagem é muito simples. Abraão ficou indignado quando ouviu que levaram Ló. Tem que levar quem da tua casa para você ficar indignado, irmão? Tem que tocar em quem para você se levantar? Quando já não tiver mais ninguém para tocar, adivinha quem será o alvo? Você, irmão!
Se Abraão não se levantasse, o next era mesmo ele. Abraão estava nos carvalhais de Mamre. Quem não sabe o que são carvalhais? São árvores que têm uma sombra bonita. É um lugar de descanso. Abraão, no lugar de descanso, lá acordaram com uma notícia de tribulação. Abraão! Levaram logo. E atenção, irmão, quem deu a notícia não era um crente. Porque se o crente, quando está dando notícia, ainda dá esperança. Irmãos, o fulano está doente, vamos orar. Não, foi um ímpio que foi lá de falar. Vocês acham que o ímpio falou como no Abraão? Abraão, levaram teu sobrinho, mas Deus terá misericórdia. Abraão, não mesmo praticamente morreu. Aí onde foi? Abraão era tão cheio do Senhor. Ele era tão crente. A Bíblia não diz que Abraão murmurou. Falou, Deus, quanto tempo eu te servi? Não. Na cabeça dele só estava, levaram o meu sobrinho. Mas é que é Dorlaomer que não tem misericórdia. Não interessa. Levaram o meu sobrinho. Aleluia. Mas aquele homem, sozinho, com os capatazes, dominou 5 reinos. Não interessa. Levaram o meu sobrinho. Irmão, Satanás se levantou. Não interessa. Tocou na minha família. Irmãos, não é tão difícil. Enquanto ficarmos a tentar ter paz com o inimigo, essas notícias. Abraão ouviu essa notícia uma vez. Nós vamos ouvir. Hoje foi logo. Amanhã é a Ana. Amanhã é a Joana. Depois é a Patrícia. Depois é o João. Que Dorlaomer está a avançar. Quando já não tiver ninguém, é você. O próximo. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer teatro, porque já não temos nada para fazer, porque decidimos mostrar que somos mais santos. Não, irmão. É uma coisa muito séria. Nesse momento, sabe quem é o maior opositor da ministração na igreja? É uma palavra que tem 4 letras. S-O-N-O. Sono. Esse é o que Dorlaomer dá agora. Irmãos, não pensa que o que Dorlaomer vai aparecer na tua casa com uma espada para você finalmente despertar. São essas coisas, irmão. Você vai ver, quando derem o último amém, o sono vai te passar. Podes apostar, o último amém vai ser amém. Irmãos, cumprimento o irmão. Ih, meu Deus, me entrou uma energia. Não é outra coisa, é o que Dorlaomer. Que já viu, não, agora já não tem perigo. Vou lhe deixar. Nós queremos aplicações. Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou quer façais outra coisa. Façam tudo como se fosse para o Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Comer, beber, sentar, ver filme. Isso é tudo sagrado, irmão. Sagrado não é só o irmão Braulio que está aqui com a Bíblia, a da palavra. Você pensa que o que você está fazendo aí... Não. Isso para Deus não tem importância. Paulo disse que comer é sagrado. Você sai daqui, vai para o KFC, compra um frango que está a custar quase o preço de um saco de arroz. É sagrado para Deus. É tão sagrado quanto eu que estou aqui a falar. Você chegar em casa, orar pelos teus familiares, não responder mal os teus pais, é tão sagrado quanto ir pregar o Evangelho. Mas nós não. Não, os irmãos que dão a palavra têm que se santificar. E você? Tem um livro, como é que é? Um livro salvo-conduto, o pecado.
Irmãos, daqui a pouco é o carnaval. Já vamos ver as festas e sei lá o quê. Da espuma, do branco, da fantasia, sei lá o quê. Nós aqui, amém, não. O mundo não. Vai lá. Vai ver os irmãos lá evangelizarem. Eu acho que se você for lá, você está a evangelizar. Você está a dizer o mundo não, você está lá a fazer o quê? Você está lá a pregar o evangelho. Não é verdade? Os que estão lá a pregar o evangelho. Amém? Amém. Temos de largar essa hipocrisia, irmão. Você acha que Dorlomer chegou e disse: quem aqui cultua aos domingos? Ah, não, esses passam. Vou matar o resto. Não. Ele só viu o quê? Vocês estão a se revoltar contra mim, vou matar todos. Erro dele. Tocou no Filho do Deus Altíssimo. A guerra agora foi com Abraão. Um homem pegou 318 homens nascidos da sua casa, dos mais capazes. Irmão, eu quando li isso, eu disse, misericórdia. Abraão tinha quantos homens capazes? 300 e... Você tem quantos amigos capazes de batalharem contigo? Só uma pessoa tem 2. Nem chega dedos de uma mão. Abraão tinha quantos? Nascidos da sua casa. Irmão, para de ler a Bíblia rápido. Quem é que ensinou aqueles homens a ser homens de Deus? Foi Abraão, irmão. Os que nasceram na sua casa. Esse detalhe está para dizer, esses não vieram homens de Deus. Nasceram na casa de Abraão. Abraão é Gênesis capítulo 1. Lê. No princípio, quando veio a hora da guerra, eram homens capazes. Irmão, investiga os teus amigos, os teus colegas. Quando o Kedorlaomer está a atacar, você pode contar com quantos? Você diz, não. Esquece Kojak, irmão Augusto. Não. Eles estão aqui para todos. Não, estou a falar só para ti. Aqueles que são todos amigos. Quantos você pode dizer, não? Abraão tinha 318, eu tenho 200. Duvido, irmão. Eu não conheço a tua vida, mas duvido que você tem metade dos que Abraão tinha. 318 que olharam para Kedorlaomer, vamos lá buscar todo mundo. Que não disseram, se meter com feiticeiro, misericórdia. Viu um pano preto no chão, é tala. Esses 318, Abraão disse, vamos. O que eles disseram? Não escolhe amizade por número de seguidores nas redes sociais. Eu sou amigo de um que tem 500 mil. Diante de Kedorlaomer, é escravo. Olha, Deus nos dê a misericórdia para um dia ministrarmos sobre amizade. Só para falar biblicamente o que é amizade. Salomão disse, há amigo mais chegado que irmão. Graças a Deus, eu tenho no meu irmão um amigo chegado. Deus me deu na mesma pessoa um irmão e um amigo chegado. Eu sei que nem todos têm isso. Deus teve misericórdia de mim. Nós precisamos de pessoas que no momento da luta não recuam para lutar ao nosso lado. Abraão não fez uma carta a explicar. Chegou em casa, 318, estamos aqui. Vamos buscar. Esqueceram o que é Kedorlaomer? Irmão, podia ser o presidente dos Estados Unidos lá, com o da Rússia e o da China. Podiam estar lá juntos. Esses homens chegariam lá. Vamos levar todo mundo. Vou dar uma dica e repito, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos permita um dia falarmos sobre a amizade. Mas vou dar já uma dica.
antes de você procurar esses, procura você ser uma dessas pessoas. Você tem que ser daqueles que, se me ligarem agora, irmão Braulio, oração, vamos. Abraão era essa pessoa. É luta. Let's go. Primeira guerra que apareceu na Bíblia. Abraão 318. Vamos buscar aí todos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Que esses 318, no nosso caso, não sei se serão 2, 3, 5, que sejam sem hipocrisia, irmão. Eu duvido da fé. Quem sabe o que é o irmão pipoca? Vou te explicar. O irmão pipoca é aquele que um dia está a ouvir uma missa, amanhã uma pregação na igreja pentecostal, sei lá o quê, amanhã testemunha de Jeová, misericórdia, para não encaminhar a mensagem para outro sítio. Que o teu sim seja sim, não seja não. Não seja um irmão camaleão, onde você está muda de cor. Aqui todo mundo diz que Jesus é um anjo. É um anjo do Senhor. Viu o irmão Kojak? Jesus é Deus. Viu? Maria intercede por nós. Chega aqui diante dos irmãos. Não. Só um intercede por nós. Jesus Cristo diante do Pai. Mas ontem você falou. Não, os 318 de Abraão não eram esses. Eram homens firmes. Você abre o story do irmão, você não sabe se ele é o quê. No story tem uma mensagem de um ateu a falar sobre o casamento. Não, casamento é um homem 300 mulheres. O story a seguir é um louvor. Você fica confuso. Irmão, você é o quê? Se decide, irmão, você está aqui, está lá. Na verdade, você já está lá. Vou te ajudar, você está lá. Quem não é a favor é contra. Mas não são esses 318 que tem que ser os nossos amigos, irmão. Eu passei por uma situação em janeiro e eu não tenho 318, mas tenho um cabucado de pessoas que posso dizer, não, esses comigo. Não precisa explicar muito. Irmão, oração. Já te mandou um rapa. Eu disse, não. Tenho amigos que podem lutar a meu favor. Nós não. Qual amigo que nós queremos? Que tem convite para a festa do branco. A festa, não vou falar da pessoa que até ele conhece, é uma pessoa que lido bem com ele. Mas a festa mais famosa do país. Não quero. Meu amigo é aquele que desse convite. Atenção, não estou a falar contra ele, que até ele conhece. Mas são esses que nós estamos à procura. Não. Aquela festa temática. Esse é um amigo. Que Maraja, não é convite, é convocatória. Esse é o amigo. Que Dorlaomer só se levantou. Quero ver esse teu amigo lá. Às vezes, que Dorlaomer tem que nos ameaçar mesmo, para nós despertarmos para... Opa! Nossa vida não é só essa aqui. O pior é que nem com isso nós despertamos, irmão. Há anos nós perdemos um dos presbíteros lá do local do Hoje Ainda. Eu pergunto, de lá para cá como é que nós estamos? Mudou o que espiritualmente em nós? O Senhor chamou, amém, é o Senhor que chamou. Mas em nós, assim, em entrega para Deus, mudou o quê? Passaste a ler mais a Bíblia? Os teus amigos melhoraram? Mudou o quê?
Diz para ti mesmo assim, em termos quantitativos, não, eu consigo dizer, eu fazia isso, agora mudou o quê? Vamos esperar o quê? A próxima investida de Kedorlaomer. Que o Senhor nos desperte hoje, irmão. Que o Senhor nos sacuda hoje. Amém. Hora de finalizar a palavra. Irmão, falaste tanto do Kedorlaomer. Na minha casa, como é que eu vejo? Se eu estou a ser alvo. Quem é pai, quem é mãe aqui? Muito bem. Namorado da tua filha dorme em casa. Você não. É melhor fazer dentro de casa do que fora. Gravidez indesejada. Kedorlaomer chegou. Não chegou agora. Ele 12 anos primeiro te escraviza, depois é que vai para te matar. Você vê o entra e sai na tua casa. Outro exemplo. Todos os amigos do teu irmão drogados. Mas todos mesmo, que ele considera amigos drogados. De repente ela apanha uma overdose e vai para o hospital. Meu Deus, fui atacado. Não. 12 anos te escravizou primeiro, você viu os amigos dele. Aquilo só foi já o 14º ano, que Kedorlaomer foi lá para atacar de vez. Mais exemplo. Vou falar de mim, para não pensar que a mensagem é assim. Eu, irmão, era uma pessoa que se isolava muito. E eu gosto de ficar sozinho até hoje. Mas graças a Deus, alguém que eu disse que eu tenho no meu amigo, o meu irmão, e no meu irmão, meu amigo, foi a pessoa que disse, não, Braulio, vamos jogar bola. Braulio, vamos cortar o cabelo juntos. Isso é a atitude de quem está a lutar contra Kedorlaomer. Não vê as coisas a passarem. Ele já é assim. Ele só fica no quarto. Posso falar coisa que eu fazia, irmão? Todos estão na sala, estou no quarto. Não adianta perguntar se vocês conhecem alguém assim. Se você não conhece, provavelmente você é essa pessoa. Alguém, por isso é que eu disse, graças a Deus, pelo menos um, eu não tenho 300 e tal, pelo menos um, Deus meteu na minha vida. Que me via e dizia, não. Vamos ver jogo. Ah, não quero. Dica, foi assim que eu conheci a minha esposa. Ele foi lá visitar a Catila. Braulio, let's go. Não quero ir. Vai. Me lembra até, eu cheguei lá. Ver uma criança lá a se engraçar. Hoje casamos. Por quê? Porque alguém não ficou a assistir acontecer. Ele só se isola. Ele já é assim. Ele é bem estranho. Não, esse meu filho é assim. Não, meu irmão não socializa. Que vocês tenham a bênção de ter um amigo irmão. Amém. Você está vendo? Nós temos olhos, irmãos. Eu estou aqui a dar a palavra. Eu consigo olhar para a cara de todo mundo aqui. A pessoa está a dar a palavra. A pessoa não está a falar. Mas a expressão é tipo... Você acha que isso muda alguma coisa na hora da palavra? Vou falar, olhar para ti mesmo assim. Você vê? Nós não. Ele não gosta. Irmãos, coisas seculares você obriga o teu filho a fazer. Teu filho vai para a escola quando tem vontade? Não, você obriga. Acordei, vai. Coisas espirituais é na liberdade. Teu filho quer escovar os dentes, é na liberdade, escova.
coisa secular. Coisa espiritual. Ora, não quero orar. Ah, não se obriga, nem por força nem violência. Explica para Kedorlaomer que não é por força nem violência. Quando ele tiver a bater a porta, Kedorlaomer, é por liberdade. Irmãos, estamos a falar de assuntos sérios. Podemos estar a usar alguma coisa de humor, mas é um assunto sério, irmão. Temos de nos levantar contra as investidas do inimigo. Verifica os lós da tua casa e se levanta de uma vez por todas, irmão. Amém? Amém. Palavra final, irmão. Eu já disse, Filho do Deus que não tem misericórdia encontrou o Filho de Deus Todo-Poderoso. Amém. Mas se Abraão ficasse sentado, o fato dele ser filho de Deus Todo-Poderoso não lhe valeria de nada. Podiam matá-lo. Eu sou filho de Deus, amém, é verdade. Mas se você não fizer nada, o fato de você ser filho de Deus é como se não fosse. Eu fui batizado no Rio Jordão, amém. Se você não se levanta diante de um ataque na tua casa, era como se nem tivesse sido batizado. Glória a Deus. Ló era justo. Ló era justo. A justiça dele não impediu de ser atacado. Você ora e jejua, isso não vai impedir da tua casa sofrer ataque. Pode impedir que este ataque seja bem sucedido. Uma coisa é, Satanás não atacou, ele vai atacar sempre. Outra coisa é, o ataque de Satanás foi bem sucedido. Isso depende de ti, da tua reação ao lado do Senhor. Que ele vai atacar, isso é uma promessa. Não é opcional, ele vai atacar. Amém? Amém. Kedorlaomer, se não for hoje, vai amanhã. Glória a Deus. Irmãos, essa é a parte, não vou dizer difícil, mas é a parte que nós não gostamos de ouvir. Braulio, entendi a mensagem, que nós estamos em guerra contra o inimigo, amém. Se eu me levantar ao lado do Senhor, sempre serei bem sucedido. Irmão, com toda a verdade e clareza do mundo, não. Eu gostaria de dizer que sim, sempre. Porém, graças a Deus tem sempre um mas. Na Bíblia, existem mais episódios em que Deus resgatou do que Deus deixou. Muito mais. Exemplo, Davi foi resgatar as pessoas da cidade de Ziclag. Isso está no livro de Samuel. Levaram todos, Davi chegou, ficou atordoado, chorou. Chegou um momento que lembrou que é crente. Tragam aqui, vamos orar. Senhor, é para perseguir? Sim. Vou resgatar? Sim. Foi lá, trouxe todos. Amém. O mesmo Davi que quando adulterou com Batseba ficou grávida, o filho, o profeta, chegou na cara, o Natan. Não o Natan, esse menino que nós vemos aqui. O Natan, profeta. Chegou na cara, Davi. Esse filho vai morrer. Davi orou, jejuou 7 dias. Deus lhe disse, não, esse vai. Ou seja, o mesmo Davi, houve episódio que resgatou, houve episódio em que um se perdeu. Mas olha a proporção. Davi resgatou uma cidade, perdeu um. Só isso já devia te dar fé. O mesmo Davi resgatou uma cidade toda com os bens e perdeu um. Então, nem sempre o Senhor vai resgatar, mas Ele mais resgata
do que deixa ir. Amém? A pergunta que devemos fazer hoje é: será que nós precisamos de nos avisarem que o Ló da nossa família foi para poder reagir? Segunda pergunta: eu tenho amigos suficientes para guerrearem a meu favor? Que diante dessa palavra, irmãos, não fiquemos, não, que despertemos para a vida, que possamos orar, jejuar, interceder, como dei aqui como exemplo. Nem sempre é oração, às vezes é uma atitude normal. Alguém que se isola, vai lá e fica com ele. Aí você está a pelejar contra o inimigo. Alguém que se sente embaixo, às vezes nem oração, é chegar e leva para passear. É investir na família. E se você não reparou, Abraão resgatou Ló apenas? Não. Resgatou Ló, os bens, as mulheres e o povo. Abraão se levantou por quantos? Voltou com quantos? Muitos. Isso é uma chamada para o Evangelho. Você pode começar a lutar por causa do familiar, mas o objetivo de Deus é que você volte com quantos? Com muitos. Por isso é que Jesus disse que a seara é grande, trabalhadores são poucos. Você intercede pela tua família, mas a tua intercessão alcança muitos. Você dá uma palavra para a tua família, mas essa palavra que você falou dentro de casa abrange outros. Amém? Que possamos nos levantar em nome de Jesus Cristo. Amém.